Você já parou para pensar por que algumas casas parecem atrair prosperidade naturalmente, enquanto outras vivem em uma eterna luta financeira, mesmo quando as pessoas trabalham duro? Existe um segredo milenar vindo da sabedoria judaica que envolve algo tão simples quanto sal grosso. Hoje, vou te mostrar exatamente onde você precisa colocar esse sal para transformar a energia da sua casa e abrir os caminhos do dinheiro de uma vez por todas. Fique até o final, porque vou revelar não apenas o lugar exato, mas também o ritual completo que tem mudado a vida financeira de milhares de pessoas ao redor do mundo. Agora me conta uma coisa. Você já reparou como o sal foi tratado com reverência em praticamente todas as culturas antigas? Não é coincidência. O sal grosso carrega uma história que vai muito além da cozinha, muito além do tempero. Na tradição judaica, que é uma das mais antigas e preservadas do planeta, o sal é símbolo de pureza, proteção e aliança. Quando você estuda os textos sagrados, percebe que o sal aparece em momentos cruciais, em pactos, em oferendas e em rituais de purificação. Mas por quê? Porque os antigos sábios entendiam algo que a ciência moderna só começou a comprovar recentemente. O sal grosso tem propriedades energéticas extraordinárias. Pensa comigo. O sal vem do mar, considerado a fonte primordial da vida. Ele passa por um processo natural de cristalização, no qual absorve a energia do sol, da lua e dos elementos. Cada cristal de sal grosso é como uma bateria energética microscópica, capaz de absorver, neutralizar e transformar vibrações. Os sábios judeus sabiam disso há milênios. Eles observavam que casas onde o sal era usado de forma ritualística pareciam blindadas contra energias negativas, contra mal-olhado, contra inveja. Principalmente, pareciam atrair mais prosperidade. Não era superstição, era observação empírica de gerações e gerações. Agora vem a parte que realmente importa. Onde você deve colocar o sal grosso para atrair dinheiro? A resposta pode te surpreender, porque não é onde a maioria das pessoas pensa. Muita gente espalha sal pela casa inteira, coloca em todos os cantos, e isso até funciona para a limpeza energética geral. Mas, se o seu objetivo específico é atrair prosperidade financeira, existe um ponto estratégico que a sabedoria judaica identifica como o portal de entrada da abundância na sua casa. Esse lugar é a entrada principal da sua residência, mas não de qualquer jeito. Deixa eu te explicar direitinho como funciona. Na tradição judaica, a porta de entrada não é só uma passagem física. É um portal simbólico entre o mundo externo e o seu santuário pessoal. É por essa porta que tudo entra. Pessoas, energias, oportunidades, sim, o dinheiro. Quando você olha para sua porta de entrada com esse olhar, entende que ela precisa estar energeticamente preparada para receber e filtrar o que chega. O sal grosso, colocado estrategicamente nesse ponto, funciona como um ímã para a prosperidade e como um escudo contra energias que bloqueiam o fluxo financeiro. Mas atenção, não é só jogar sal na porta e pronto. Existe um jeito correto, um ritual que potencializa todo o efeito. Primeiro, você precisa entender que, na cultura judaica, tudo tem intenção. Nada é feito de forma mecânica ou automática. Quando você vai preparar o sal para colocar na entrada, precisa fazer isso em um momento de conexão interna, de fé e de clareza mental sobre o que você deseja atrair. Os sábios sempre ensinaram que ritual sem intenção é como plantar semente em terra seca, nada vai brotar. Então, vamos ao ritual completo. Primeiro, escolha um dia após a lua nova, que é o período de crescimento e expansão, o momento perfeito para iniciar ciclos de prosperidade. Pegue sal grosso puro, sem aditivos, daqueles que vêm direto da natureza. A quantidade não precisa ser exagerada. 3 punhados são suficientes, porque, na numerologia judaica, o 3 representa completude, equilíbrio e manifestação. Antes de colocar o sal na entrada, segure-o nas suas mãos em coxa. Feche os olhos e mentalize sua casa recebendo abundância. Visualize dinheiro chegando de formas esperadas e inesperadas, oportunidades batendo à sua porta e prosperidade fluindo livremente. Agora vem o detalhe que faz toda a diferença. Você vai colocar esse sal na parte interna da soleira da porta, logo depois que ela abre para dentro da casa. Sabe aquela fresta que geralmente existe entre a porta e o chão? Ali você pode espalhar o sal nessa linha, criando uma barreira energética.
Alguns preferem colocar o sal dentro de um saquinho de pano branco ou cru e posicioná-lo embaixo do capacho interno. As duas formas funcionam, mas a ideia central é que o sal fique nessa zona de transição, nesse umbral entre o exterior e o interior. Porque justamente ali. Porque, na sabedoria judaica, quando alguém entra em uma casa, a primeira energia que essa pessoa traz precisa ser filtrada. Se for energia boa, abundante e próspera, o sal amplifica. Se for energia pesada, invejosa e bloqueadora, o sal neutraliza antes que ela se espalhe pela casa. É como ter um porteiro energético trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem reclamar e sem tirar férias. Esse conhecimento não é baseado em achismo, é fruto de observação milenar de como as energias se comportam nos ambientes. Continuando, depois que você colocou o sal na entrada da forma correta, existe um cuidado essencial. Esse sal não pode ficar ali para sempre, acumulando toda a energia que ele filtrou. Na tradição judaica, a renovação é fundamental. Tudo na natureza tem ciclos, e com o sal não é diferente. A cada lua nova, que acontece aproximadamente a cada 28 ou 29 dias, você precisa retirar o sal antigo e colocar sal novo. Mas atenção, o sal usado jamais, em hipótese alguma, deve ser jogado no lixo comum dentro de casa, nem na pia. Por quê? Porque ele absorveu toda a energia densa que tentou entrar, e você não quer redistribuir isso no seu ambiente. O jeito correto de descartar o sal usado é levá-lo para fora de casa e jogá-lo em água corrente, de preferência em um rio, riacho ou mesmo na sarjeta, quando a água da chuva estiver correndo. Se você não tiver nenhuma dessas opções, pode enterrar em terra longe da sua casa, em um jardim público ou em uma praça. A terra e a água são elementos purificadores naturais que vão transmutar essa energia. Os judeus sempre souberam que a natureza tem um poder de regeneração profundo. Usar esses elementos para finalizar o ciclo do sal é honrar essa sabedoria. Agora você pode estar se perguntando, mas funciona mesmo? Eu não vou te prometer milagres da noite para o dia, porque isso seria desonesto, e não é assim que as coisas funcionam no plano espiritual. O que a sabedoria judaica ensina é que você cria condições energéticas favoráveis. É como preparar o solo antes de plantar. Se você tem um jardim com terra dura, cheia de pedras, e tenta plantar ali, dificilmente algo vai crescer bem. Mas, se você prepara a terra, aduba, rega e cria as condições ideais, as sementes têm muito mais chance de prosperar. O sal na entrada da casa funciona assim. Ele prepara o terreno energético para que a prosperidade encontre espaço para se manifestar. Há milhares de relatos de pessoas que começaram a usar essa prática e viram mudanças reais. Não foi mágica instantânea, mas uma sucessão de pequenas melhorias que se acumularam ao longo do tempo. Um cliente que volta, uma promoção inesperada, uma dívida que se resolve de forma surpreendente, um dinheiro esquecido que aparece, uma oportunidade de trabalho que surge do nada. A prosperidade nem sempre chega como um caminhão de dinheiro na sua porta. Ela chega como um fluxo constante de situações favoráveis que, quando você olha 3 meses depois, fazem você perceber que sua vida financeira mudou completamente de patamar. E tem outro detalhe importante que preciso te contar. Na tradição judaica, o sal também é colocado na mesa durante as refeições, especialmente no Shabat, o dia sagrado de descanso. Isso não é por acaso. A mesa é outro ponto estratégico da casa quando o assunto é prosperidade, porque é ali que o alimento é partilhado e é ali que a fartura se manifesta. Colocar um pequeno recipiente com sal grosso na mesa de jantar, especialmente nas sextas-feiras à noite, que marcam o início do Shabat, é uma forma de honrar a abundância e atrair mais dela. Não precisa usar esse sal para temperar a comida. Ele fica ali como elemento simbólico, como um lembrete constante de que sua casa é um espaço de prosperidade. Mas, voltando para a entrada da casa, que é o foco principal desse ritual, há um complemento poderoso que você pode fazer junto com o sal. Coloque também 3 moedas de qualquer valor embaixo do capacho ou próximas à soleira. Na numerologia e na simbologia judaica, moedas representam prosperidade material de forma concreta. Quando você combina o sal, que é um elemento purificador e magnético, com as moedas, que são símbolos diretos de dinheiro, você cria uma sinergia energética muito potente. É como se você estivesse dizendo para o universo:
Olha, eu estou preparado para receber. Eu estou aberto. Eu estou fazendo a minha parte. E aqui vai um ensinamento profundo que os mestres da Cabala, a tradição mística judaica, sempre passaram. A prosperidade não é só sobre receber, é também sobre circular. Dinheiro é energia, e energia precisa fluir. Uma das razões pelas quais muitas pessoas têm bloqueios financeiros não é falta de capacidade de ganhar dinheiro, mas incapacidade de deixar o dinheiro fluir. Elas seguram demais, têm medo de gastar, de investir, de compartilhar. O sal na entrada serve também para te lembrar disso. Ele está ali na porta, que é símbolo de passagem, de movimento, de troca entre dentro e fora. A riqueza verdadeira vem quando você entende que precisa deixar entrar e deixar sair, com sabedoria, confiança e equilíbrio. Tem uma história linda no Talmud, o compêndio de ensinamentos judaicos, sobre um comerciante que estava falindo. Ele procurou um sábio rabino pedindo conselho. O rabino não deu conselhos financeiros complexos, não falou de estratégias de negócios. Ele simplesmente mandou o homem colocar sal na entrada da sua loja e da sua casa, e fazer isso com fé e gratidão. O comerciante, meio cético, mas desesperado, fez. Nas semanas seguintes, começaram a acontecer pequenas mudanças. Um cliente antigo voltou. Uma mercadoria que estava parada vendeu. Um fornecedor ofereceu condições melhores. Em 6 meses, o negócio tinha dado a volta por cima. O comerciante voltou ao rabino, maravilhado, querendo entender o mistério. O rabino disse algo profundo. O sal não trouxe o dinheiro. O sal mudou sua energia, sua disposição interna, e isso mudou como você atraía e recebia as oportunidades. Essa história ilustra perfeitamente o princípio. O sal grosso na entrada não é uma varinha mágica, é um catalisador. Ele trabalha no campo sutil da energia, preparando você e o seu ambiente para se tornarem receptivos à abundância. E funciona porque você está combinando elementos materiais com intenção espiritual, que é exatamente o que a sabedoria judaica ensina há milênios. O físico e o espiritual não estão separados, eles trabalham juntos, entrelaçados. Agora, tem gente que vai além e cria um ritual ainda mais completo. Além do sal na entrada, eventualmente, na mesa, alguns colocam também sal grosso nos 4 cantos da casa, sempre com a consciência de que o ponto principal, o ponto de maior poder para atrair dinheiro, é a entrada. Os cantos funcionam para proteção geral, mas a entrada é o portal da prosperidade. Se você só puder fazer uma coisa, faça na entrada, porque é onde o impacto será maior. E, por falar em proteção, existe um conceito na sabedoria judaica chamado ahara, que é o olho gordo, a inveja. Os sábios sempre souberam que a energia da inveja é uma das mais destrutivas que existem, especialmente quando o assunto é prosperidade. Quando alguém olha para sua vida com inveja, isso gera um campo energético negativo que pode bloquear suas conquistas. O sal grosso, na entrada, age também como escudo contra isso. Ele filtra essa energia antes que ela penetre no seu lar. Por isso, casas de famílias judias tradicionais sempre tiveram esses cuidados na entrada. Não era paranoia. Era sabedoria prática, acumulada através de gerações. Outra coisa interessante é que você pode potencializar o efeito do sal, adicionando intenção através da oração ou da meditação. Não precisa ser nada complicado. Na tradição judaica, existem salmos específicos que são recitados para a prosperidade, como o Salmo 23, que fala sobre o Senhor ser pastor e nada faltar, ou o Salmo 112, que fala sobre a bênção sobre aqueles que temem ao Senhor e suas casas prosperarem. Você pode recitar algum desses salmos enquanto coloca o sal, ou simplesmente fazer uma oração sincera do seu coração, pedindo que aquele sal seja abençoado e cumpra seu propósito de atrair prosperidade e bloquear a carência. Tem também um detalhe sobre o tipo de sal, que vale a pena mencionar. Embora o sal grosso comum já funcione muito bem, existe um sal ainda mais especial, o sal do Mar Morto. Na tradição judaica, o Mar Morto tem um significado especial e é considerado um lugar de grande poder energético. O sal de lá é naturalmente rico em minerais e tem uma vibração diferenciada. Se você conseguir encontrar sal grosso do Mar Morto, o efeito pode ser ainda mais potente. Mas não se preocupe se não conseguir, o sal grosso regular já faz um trabalho excelente.
Agora, vamos falar de um aspecto que muita gente esquece: a limpeza energética antes de colocar o sal novo. Não adianta só trocar o sal de lua nova em lua nova, se você não limpa energeticamente a entrada da casa antes. Como fazer isso? É simples. Antes de colocar o sal novo, varra bem a entrada, passe um pano úmido e deixe tudo limpo fisicamente. Depois, você pode passar um incenso de limpeza, como arruda, alecrim ou sálvia, ou simplesmente acender uma vela branca ali por alguns minutos. A ideia é não colocar energia nova em cima de energia velha e estagnada. Você limpa, renova, aí sim, coloca o sal fresco com toda a intenção. E tem um segredo que poucos sabem: o sal trabalha melhor quando você também trabalha internamente. De nada adianta colocar sal na porta se você vive reclamando da vida, dizendo que nunca tem dinheiro, que tudo é difícil, que você não merece. Lembra do que falei sobre intenção? Pois é, sua conversa interna, seus pensamentos, palavras e atitudes fazem parte da intenção que você emite. Na sabedoria judaica, existe um conceito chamado Lashon Hará, que é a linguagem negativa e destrutiva. Falar mal da própria vida, reclamar constantemente, é uma forma de Lashon Hará contra você mesmo. Se você quer que o sal na entrada funcione plenamente, precisa alinhar sua fala com prosperidade. Comece a agradecer pelo que tem. Fale sobre suas conquistas, visualize a abundância. O sal faz a parte dele no plano energético. Você faz a sua no plano mental e emocional. Há uma prática linda na cultura judaica chamada Tzedakah, que muita gente traduz como caridade, mas, na verdade, significa justiça. É o ato de compartilhar recursos com quem precisa. E sabe por que isso é importante quando falamos de atrair dinheiro? Porque, quando você pratica a Tzedakah, você mostra ao universo que confia na abundância, que não está apegado, que entende que, quanto mais compartilha, mais recebe. É um ciclo virtuoso. Então, junto com o ritual do sal, considere fazer pequenas doações regulares. Pode ser dinheiro, alimento ou roupa. O importante é manter a energia da generosidade fluindo, e não precisa ser grande coisa. Na tradição judaica, o que importa é a constância e a intenção. Voltando ao sal na entrada, tem gente que me pergunta: posso fazer isso em apartamento? Claro que pode. A entrada do apartamento funciona da mesma forma que a entrada de uma casa. É por aquela porta que tudo entra na sua vida. Então, o princípio é o mesmo. Coloque o sal logo depois da porta, seja na soleira, seja embaixo do capacho interno, com a mesma intenção e cuidado. O universo não olha para o tamanho do espaço, olha para a sinceridade da intenção. E, se você mora de aluguel e não pode fazer alterações na porta, sem problema. Você pode colocar o sal em um saquinho discreto, preso com fita adesiva na parte interna da porta, na altura das dobradiças, onde ninguém vê, ou colocar dentro de um vasinho pequeno que fica logo na entrada. O importante é que o sal esteja ali, cumprindo sua função energética. A sabedoria judaica sempre foi prática. Ela entende que as pessoas vivem em diferentes circunstâncias, e o que importa é adaptar o ritual, mantendo a essência intacta. Agora, há um momento específico que é ainda mais poderoso para iniciar esse ritual: Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico. Esse período, que geralmente cai entre setembro e outubro do calendário gregoriano, é considerado o momento de renovação máxima, quando os portões celestiais estão abertos para receber pedidos e intenções. Se você conseguir iniciar o ritual do sal na entrada durante o Rosh Hashanah, o efeito pode ser amplificado. Mas não espere até lá. Se já estamos em outra época do ano, comece já na próxima lua nova. Por quê? Quanto antes você plantar essa semente energética, mais rápido vai começar a colher os frutos. Também existe a questão da fé. Na sabedoria judaica, a fé não é crença cega, é confiança baseada em experiência e tradição. Quando você coloca sal na entrada da casa seguindo esse ritual milenar, você se conecta com uma corrente de fé que vem de milhares de anos, de milhões de pessoas que fizeram o mesmo e viram resultados. Essa corrente de fé coletiva tem poder próprio. Você não está fazendo algo isolado, inventado ontem. Você está participando de uma tradição viva, testada ao longo de gerações incontáveis. E deixa eu te contar uma coisa que pode parecer estranha, mas faz sentido. O sal também afeta os visitantes da sua casa de forma sutil.
Quando alguém entra e passa pelo ponto onde o sal está, mesmo sem saber que ele está ali, a energia dessa pessoa é influenciada. Se a pessoa vem com boas intenções, ela vai se sentir bem-vinda e acolhida. Naturalmente, vai querer contribuir de forma positiva para a sua vida, seja indicando oportunidades, seja trazendo boas notícias. Se a pessoa vem com inveja ou má intenção, ela pode sentir um desconforto sutil, uma vontade de ir embora logo, ou simplesmente a energia negativa dela será neutralizada antes de contaminar seu espaço. É proteção e atração ao mesmo tempo. Por isso, em casas de negócios, lojas e escritórios, colocar sal na entrada também pode ser uma estratégia inteligente. Atrai bons clientes e afasta a energia de calote, confusão e prejuízo. Comerciantes judeus fazem isso há séculos, e não é por acaso que tantos prosperaram ao longo da história, mesmo enfrentando perseguições e dificuldades. Eles tinham, e têm, conhecimentos práticos de como trabalhar a energia dos ambientes a favor dos negócios. Agora, vamos falar de algo que pode estar travando sua prosperidade sem você perceber: uma porta de entrada desorganizada, suja ou bloqueada. Não adianta colocar sal se há sapatos espalhados, caixas acumuladas, sujeira, mofo. A energia não flui em um ambiente desorganizado. Antes de fazer o ritual do sal, organize sua entrada. Deixe tudo limpo, arrumado e bonito. Coloque um tapete novo, se o que você tem está velho e gasto. Pinte a porta, se está descascada. Conserte a fechadura, se está com problema. A entrada da casa é o cartão de visitas energético da sua vida, e ela precisa estar impecável para que a prosperidade se sinta convidada a entrar. Existe um conceito na cabala judaica chamado Kelipor, que são cascas energéticas, bloqueios que impedem a luz divina de fluir. Quando sua entrada está bagunçada, suja e bloqueada, você cria essas cascas que impedem a abundância de penetrar na sua vida. O sal ajuda a quebrá-las no nível sutil, mas você precisa fazer a sua parte no nível físico. É um trabalho em conjunto, céu e terra, espírito e matéria. E, por falar em matéria, vamos ao ponto que talvez seja o mais importante. O sal na entrada só funciona se vier acompanhado de ação prática na sua vida financeira. Você não pode colocar sal na porta e ficar sentado esperando o dinheiro cair do céu. A sabedoria judaica sempre enfatizou o equilíbrio entre fé e ação. Há um ditado que diz: reza como se tudo dependesse de Deus. Age como se tudo dependesse de você. O sal cria condições energéticas, abre caminhos, remove bloqueios invisíveis, mas você precisa caminhar. Precisa agir e estar atento às oportunidades que vão surgir. Muita gente faz o ritual, as oportunidades aparecem, mas a pessoa não reconhece, não age, deixa passar, e depois diz que não funcionou. Funciona, sim, mas exige que você esteja acordado, atento, pronto para aproveitar as portas que se abrem. Pode ser uma indicação de trabalho, um curso que aparece no seu caminho, uma ideia que surge na sua mente. A prosperidade fala de várias formas, e o sal na entrada amplifica essas mensagens, mas você precisa estar ouvindo. Agora, tem um último segredo que quero compartilhar, para quem realmente quer levar a sério. Na tradição judaica, existe o conceito de kavaná, que é a intenção focada, a consciência plena no momento do ritual. Quando você for trocar o sal na lua nova, não faça isso correndo, com pressa, pensando em 1000 coisas. Reserve um momento, mesmo que sejam só 5 minutos, para fazer com presença total. Desligue o celular, respire fundo, conecte-se com a intenção de prosperidade. Agradeça ao sal velho que cumpriu seu papel e coloque o sal novo com reverência, como se fosse algo sagrado. Porque essa qualidade de presença, essa kavaná, multiplica o poder do ritual. É a diferença entre fazer mecanicamente e fazer com alma. E os sábios judeus sempre souberam que qualquer ritual feito com alma verdadeira pode transformar realidades. Eu sei que alguns céticos vão dizer que isso é bobagem, que sal não tem poder nenhum, que é tudo psicológico. Mas, mesmo que fosse só psicológico, o que já é muito, ainda assim funcionaria. Por quê? Quando você muda sua psicologia, muda sua energia. E quando muda sua energia, mudam os resultados que você atrai na vida. Mas a verdade é que vai além do psicológico. Existe, sim, uma física sutil,
Uma química energética que a ciência ainda não consegue medir completamente, mas que tradições milenares, como a judaica, aplicam na prática. Então, se você chegou até aqui, você tem uma escolha: agir ou deixar passar. Minha sugestão é simples: já na próxima lua nova, pegue seu sal grosso, faça a limpeza da entrada e coloque esse ritual em prática. Faça por 3 meses, com consistência, trocando o sal todo mês, mantendo a intenção viva e agindo sobre as oportunidades que surgirem. Depois, observe os resultados. Lembre, prosperidade não é sorte. É alinhamento. É criar as condições energéticas e práticas para que a abundância, que já existe no universo, encontre caminho até você. O sal na entrada da casa é uma dessas ferramentas poderosas que a sabedoria judaica nos presenteou. Use com respeito, use com fé, use com ação, e observe sua vida financeira se transformar de dentro para fora. Um abraço. Que a prosperidade seja abundante na sua vida, começando agora. Começando pelo simples e poderoso ato de colocar sal grosso na entrada da sua casa. Shalom, que significa paz. E que a paz verdadeira, que inclui prosperidade material e espiritual, esteja sempre com você e com todos que entram pela porta da sua casa.